5.591 casos de coronavírus, já temos aí em torno de 25 mortes. Como é que está essa situação aí em Israel? Olha, desde que surgiu a questão e começou a ser observada pelo governo a questão da China, né, no começo do ano, começou algumas restrições, assim, tipo, nos aeroportos, viagens que vinham da Ásia, primeiro da China, né, foram restringidas, depois de alguns outros lugares da Ásia. Automaticamente, o último agora, né, os últimos foram a Itália, que são os Espanha, os mais graves, né, que parece, mas gradualmente foi acontecendo um processo de restrição no país, né, e alguns serviços e tal. Não foi drasticamente assim em todo o país, não. Foi aparecendo alguns casos, eles foram... uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que todos os casos foram rastreados, né? Foram colocados em quarentena, então encontrava-se uma pessoa, né, que se achava ou que poderia estar, né, e aqueles que estavam também, automaticamente já foram colocados em quarentena, o governo levou para locais retirados aqui. As pessoas que vinham de países que tinham alguma situação, entravam no país e iam diretamente para a quarentena, né? Então, isso ajudou muito a não proliferação, né? E ainda está controlado, né? A gente percebe, assim, até a própria educação do povo, né? Em respeitar as situações. O país, assim, não parou, né? Continua com os serviços básicos, né? Não tem atendimento presencial, né? Mas continua com os serviços básicos e os importantes, né? Que isso é uma coisa essencial. Então, isso foi frisado para as pessoas, né, continuarem. E é o que a gente percebe muito, assim, a própria educação, né? O povo ouve, até os mais idosos, assim, a gente percebe que existe, eles até saem, mas é bem restringido, assim, né? Não encontra muitas pessoas na rua, né, não tem grupos grandes, nada. A primeira restrição foi de 10 pessoas, grupo até de 10 pessoas. Né, agora, essa semana saiu uma nova, que já baixou para 2 pessoas, só no máximo, tipo, que a gente pode sair junto, assim, né. Mas evitar qualquer contato, atendimento presencial também, tudo isso aí foi colocado, né. Pois é importante a gente conversar contigo, né, um brasileiro vivendo essa experiência em Israel num momento como esse, né, porque as informações que a gente trazia aqui no início do nosso programa sobre a situação que vive o Brasil neste momento, quando nós temos aqui infelizmente, registrados 206 mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. Então, são 206 óbitos. Temos aí 5.933 casos, isso segundo as secretarias estaduais de saúde. Aí a gente faz um comparativo aí com Israel, a gente pode perceber que nós temos aí 5.590 casos confirmados, mas o número de mortes ele é menor. Isso mostra o empenho que as autoridades de Israel estão fazendo e que essas iniciativas estão realmente dando certo por aí. Uhum. O que a gente percebe também aqui é que a medicina também, né, o atendimento rápido, ainda não existe, não houve um pico muito alto ainda para ir para UTIs, né, e outros necessidades de hospitais, né. Então, nessa situação, então, por isso que também há um tratamento mais adequado, né. E eu acho que isso também começa a controlar também essa situação de óbitos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que aqui é uma informação que a gente pode confiar, né? Se eles estão dizendo que aquela pessoa morreu, por exemplo, de coronavírus, ela morreu de coronavírus, ela não está morrendo de outra coisa. Por quê? Porque aquela pessoa ela foi rastreada, o porquê de onde que ela pegou aquele vírus. Então, existe, a gente tem um aplicativo aqui, e a gente acompanha no site. Por exemplo, essa pessoa, ela andou em Israel, ela foi no mercado tal, ela foi no dia tal, em tal locais. Então, as pessoas que passaram naquele horário, eles pedem para aquelas pessoas que provavelmente
passaram por essa pessoa que deu positivada, elas entraram em quarentena. Então, para ver o nível que eles têm de rastreamento, isso ajudou muito. Então, por isso que eu digo assim, os números aqui são corretos, entendeu? Então, e tem muitos velhos aqui, muitos idosos, né? Então não tá esse exagero. E o número, pode ver, de contaminados está muito semelhante ao Brasil, né? Nesse sentido. Claro que eu não sei como é que está a situação do Brasil em termos de... E é muito diferente. Por exemplo, aqui são 8 milhões e 700 habitantes, né? O Brasil são 210 milhões, então é uma diferença grande. Aqui o tamanho do Ceará, mais ou menos assim. Sim. Um estado, né, lá do Nordeste. Pois é, mas mesmo assim, existem iniciativas como, por exemplo, essa rastreabilidade que é utilizada em Israel, que não é utilizada aqui no Brasil, serviria como um belo exemplo, né, de como a gente lidar com uma doença como essa, né? Aí eu acho que existe várias questões anteriores, né? Israel, por ser um país também pequeno, né, e já trabalhar com essa questão de segurança, né, até pelas situações que aconteceram aqui, né, no passado, por terrorismo e tal, essa questão deixa eles muito em alerta. Então, hoje, eles utilizam toda essa tecnologia e essa questão de segurança para a questão também do coronavírus, né? Uhum. E isso é um ponto que auxilia, né? Então eu vejo que é positivo essas questões, mas existe um amparato aí anterior, né, essa necessidade. Por isso que hoje é possível se fazer isso, né? Bom, a gente estava buscando aqui algumas informações sobre como é que está a situação em Israel, e Israel está testando em roedores protótipo de vacina para coronavírus. O governo, inclusive, informou progresso significativo no desenvolvimento de uma vacina, ou seja, a ciência buscando, né, uma solução para esse problema aí, num processo bem avançado, né? Isso, de fato, a ciência aqui é muito avançada. Uhum. Eles já comunicaram aqui, né, que eles estariam fazendo os testes já, né, e que provavelmente, eu não posso falar com exatidão, né, mas já tinha até datas ou previsões de os testes em humanos, né, de alguns medicamentos e também a vacina. Mas assim, é muito especulativo ainda, nada muito certo, né? Mas vários cientistas aqui, e aí nesse sentido eles são muito íntegros e unidos, né? Eles respondem rapidamente quando é uma solução assim para o povo, né? É muito interessante assim a forma que eles pensam aqui, né? Porque eu acho que até a forma, por exemplo, que o israelense ou o judeu mesmo ele pensa, né? Porque aqui tem o povo árabe, tem o povo judeu, né? Eles pensam muito na situação da vida do povo. Por quê? Porque eles sofreram muito, né? Os judeus sofreram no passado com guerras, né? Tanto os árabes também. Então, hoje eles têm esse pensamento de proteger o povo, né? E é uma questão de vida ou morte. Então, é uma questão de guerra, né? Eles têm muito essa... então, eles pensam em soluções que vão resolver de fato, né? Então, é muito interessante. E a velocidade que acontece isso também, né? Tá falando a questão de guerras, né? E justamente algumas pessoas ainda têm aquele mito, né? Que quando fala, não, o meu amigo tá morando em Israel, nossa, tá no meio da guerra. Como é que é a vida em Israel? Como é que é? O que te levou a ir para Israel? O que você faz aí nesse momento? E explica pra gente como é que é o dia a dia de vocês aí, mostrando qual é a realidade. Bom, assim, em primeiro lugar, a questão de Israel, de fato, eu tinha uma visão totalmente equivocada de Israel, né? Não sei se é a mídia brasileira, o que é, ou falta de conhecimento, né, não sei o que é. Mas no Brasil se conta, por exemplo, uma questão bem básica, né, isso eu presenciei aqui, por exemplo, no Brasil falava, Israel atirou bombas em Gaza, né, e a gente sempre achava que era Israel bombardeando Gaza. Aí agora, hoje, morando aqui, eu vejo, teve uma situação que ano passado, agora há poucos dias teve uma situação também, mas ano passado foi a maior, que foram 795 mísseis jogados de Gaza para cá, e Israel respondeu, né, atacando os pontos onde estavam sendo emitidos os mísseis, e no Brasil só saiu que Israel tinha atacado, mas não falou dos 795 mísseis que veio de Gaza, entendeu? Sim. Então são coisas assim que vai tirando a realidade do que acontece, e de fato, quando nós chegamos aqui, a gente viu um país muito seguro, né? Muito seguro, não tem questão
não tem assalto, né? A gente anda de madrugada, noite, tem parques maravilhosos aqui para a gente caminhar, tudo. Então a segurança é algo essencial e primordial para eles aqui, né? E o respeito entre as pessoas, assim, porque tem gente do mundo todo aqui. Isso é uma coisa que a gente conta. Mas assim, falando por que eu vim para cá, eu e minha esposa nós viemos, né? Nós somos membros da comunidade Canção Nova, né, de São Paulo, e nós temos uma missão aqui. Nós somos missionários, né? Da comunidade. E nós temos uma missão aqui que trabalhamos junto com os franciscanos aqui. O que nós trabalhamos aqui, né, nosso voluntariado em Israel, no meio de comunicação, porque é o mesmo que a gente tem no Brasil, que a gente tem uma TV católica no Brasil, né, que é a Canção Nova, e aqui nós trabalhamos com a produção de vídeos, né, de levar para o mundo o que é a Terra Santa, né, porque é a terra de Jesus, né, Jerusalém, toda a parte de Israel, né, onde Jesus nasceu, viveu, né, então levar para o mundo que essa terra está viva ainda, né, que existe essa terra, e de forma de levar isso para o mundo, essa notícia de forma real, né, não alegórica, né, contando talvez outras histórias que não são reais, né. Então esse é o nosso desafio, levar para o mundo isso. E hoje nós trabalhamos junto ao Christ Media Center, que é a nossa central de vídeos, né, que tem aqui, e publicamos hoje todos os vídeos que saem daqui são em 7 línguas, né, vão para vários lugares no país, e várias TVs também, né, o material daqui. Então, e aí hoje nós estamos aqui, né, vivendo, já estamos há 2 anos, eu e minha esposa aqui, e temos mais 14 membros da comunidade, né, que moram aqui também. Então, está sendo um tempo muito bom, né, é uma terra muito boa, diferente de qualquer coisa, porque a gente tem uma visão muito diferente, né, do Brasil, mas aqui a gente tem contato com muitas culturas, principalmente com a cultura judia e a cultura árabe, né, que são as da terra, né, e é uma realidade muito bonita encontrar essa realidade deles aqui, muito diferente da gente do Brasil, né. Então, isso é muito enriquecedor, né, para nós aqui que estamos vivendo. Pois é, e o que a questão do coronavírus está mudando a rotina de vocês aí, no dia a dia de vocês, especialmente falando? Aqui, por exemplo, todos os serviços essenciais, eles foram colocados, eles são executados, mas com uma certa limitação, né? Uhum. O nosso trabalho, a gente pode fazer boa parte dele, a gente pode fazer home office, né? Então tem alguns outros trabalhos que é preciso, por exemplo, cobrir matérias, saber de algum problema que aconteceu, tal, aí tem que enviar um jornalista local, né? Então não tem como. Então a gente tem liberação para isso, para o jornalista ir lá, tudo. Mas a equipe interna, né? Como eu trabalho internamente, eu desenvolvo mais vezes o trabalho em home office mesmo, e em alguns momentos eu vou para o escritório, né? E assim, muitos outros também estão fazendo isso, né? Por exemplo, a gente já está já há um mês aqui, e aí as saídas que a gente dá é para ir no mercado, né, comprar alguma coisa. Os mercados não faltaram nada, né, continuam normais, até o governo avisou que não estocassem, né, porque eles vão manter todos os mercados com estoque e tudo, para não criar aquele pavor, né, de comprar. Até eu fiquei sabendo que surgiu aquela questão do papel higiênico, né, e tal, todo mundo comprando, isso, aquilo. Aqui aconteceu no começo também, mas depois parou, assim, né. Mas é meio aqueles ditos populares, assim, né, aquele terrorismo popular, né, sem necessidade nenhuma, né. É bom a gente ter um pouco de cabeça no lugar, né, comprar o que é necessário, né, que a gente consiga passar um tempo, né. Eu estava observando já um tempo antes, então eu corri um pouco antes do governo avisar, eu e minha esposa, nós fomos no mercado, fizemos algumas compras já, né, e então a gente já se precaveu com algumas coisas, assim, mas não houve aquele desespero, assim, né, sempre há uma certa
tensão, porque imagina, nós estamos num local que recebe muitas pessoas o ano todo, né? E agora está vazio, né? Então tem até os lugares santos aqui, né? O Santo Sepulcro, a Natividade, estão todos fechados, né? Todos os lugares. Parece que o único que está aberto ainda é o Muro das Lamentações, né? Mas bem restrito, entra poucas pessoas, todas as sinagogas estão fechadas, todas as outras igrejas, né, de outras denominações estão fechadas também. Então é muito estranho, porque é um local religioso, né, e está tudo fechado, né. E vem alguns peregrinos, agora já não pode mais, né, agora está fechados os aeroportos, só pessoal local, né, israelense que sai para algum serviço, coisa específica, mas o resto é muito estranho. Dá uma certa tensão, assim, né? Mas é o tempo necessário, né? Fazendo um comparativo aqui com Camaquã, por exemplo, você estava falando sobre a questão dos templos religiosos, né, que estão fechados aqui. A gente aí está prestes da Semana Santa, né? E o que acontece? A famosa missa de Ramos, que é tradicional, vai acontecer de portas fechadas aqui na Igreja Matriz da cidade de Camaquã, vai ser transmitida neste domingo através do Facebook da paróquia. Aquelas atividades todas que são realizadas na Semana Santa também não terão a participação do público. A missa de Páscoa também vai ser transmitida pelo Facebook, ou seja, tudo isso aí em função da prevenção do coronavírus. E você estava falando sobre a questão de tecnologia em Israel, e eu estava me recordando de algumas missões políticas aqui do nosso Brasil que foram em busca de conhecimento de algumas tecnologias no que diz respeito à irrigação, de lavouras, enfim, muitas questões. E eu queria, Protásio, agradecer a tua disponibilidade em conversar com os ouvintes da Acústica FM, em poder tranquilizar os teus familiares, né, que estão assistindo neste momento essa nossa live, o nosso programa também, vendo que tu estás bem aí juntamente com a tua família, e principalmente nos trazendo essa oportunidade de saber um pouco mais, né, sobre como é que é a tua rotina de vida aí em Israel, como é que tá essa situação realmente por aí. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, é uma alegria aí falar com os camaquenses. Um abraço aos meus amigos aí, né? Há um bom tempo não vejo, mas quero ver se passa essa situação complicada e eu consigo ir de férias aí no final do ano. Certamente em breve tudo isso aí vai passar, né? E a gente vai poder voltar à nossa vida normal. Forte abraço para você, para toda a família e todas as pessoas que te acompanham nessa missão aí em Israel. Ok, obrigado. Tá certo, muito obrigado. Então, nós estivemos conversando com o Protásio Medeiros, né? Tem família aqui na cidade de Camaquã, está participando de uma missão lá em Israel. É um trabalho muito bonito, né? Um trabalho bem interessante que ele está realizando. São 4h mais 39 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muitas informações para você. Redação Acústica. A informação na medida certa. Acústica e a hora certa. 4h39. Camaquã conta agora com uma nova cardiologia